Você sabe o que é iluminismo? Hoje vamos aprender sobre ele. Venha comigo! O iluminismo foi um movimento que defendeu o uso da razão contra o antigo regime. Pregava a maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu grandes mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo, então, pode ser entendido como uma ruptura com o passado e o início de uma nova fase de progresso da humanidade. Essa fase é marcada por uma revolução na ciência, na arte, na política e na doutrina jurídica. Pautava-se na reorganização de toda a estrutura vigente na Europa no século XVIII. Os iluministas iam contra o poder da Igreja Católica, o absolutismo e o mercantilismo. Os iluministas defendiam a liberdade em todos os âmbitos, religioso, econômico e social. Seu objetivo principal era a criação de um sistema que limitasse o poder absoluto do monarca. Em geral, os iluministas queriam abolir as injustiças presentes no atual sistema que se encontravam, para que então a sociedade pudesse se desenvolver. Os filósofos e economistas que propagavam essas ideias julgavam-se propagadores da luz, conhecimento e inteligência, sendo por isso chamados de iluministas. Olá, eu sou John Locke, sou considerado o pai do liberalismo e um dos fundadores do empirismo. Acredito que os homens são folhas em brancos, preenchidas com experiências. Também fui um enorme defensor da liberdade de expressão e me tornei um dos filósofos iluministas mais influentes de todos os tempos. Eu sou o Voltaire. Defendo a ideia de uma monarquia centralizada, cujo monarca deve ser culto e assessorado por filósofos. Fui um crítico severo das instituições religiosas, bem como dos hábitos feudais que ainda vigoravam na Europa. Acredito que apenas aqueles dotados de razão e liberdade podem conhecer as vontades e desígnios divinos. Eu sou Rousseau, sou a favor do contrato social, além de que sempre defendi a democracia direta e soberania popular, onde acredito que os indivíduos devem ter participação ativa nas decisões políticas. E eu sou o Montesquieu, critiquei de forma sistemática o autoritarismo político, bem como as tradições das instituições europeias, especialmente da monarquia inglesa. Eu também fui o responsável por construir a teoria de separação dos três poderes dos quais vocês já devem ter ouvido falar: o legislativo, executivo e judiciário. Para a burguesia em ascensão no século XVIII, as ideias iluministas foram importantes para defender o liberalismo econômico. Nesse contexto, foram importantes pelo menos 3 acontecimentos: a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a Independência Americana. O iluminismo, o liberalismo e os novos estados nacionais republicanos estão relacionados por meio de uma série de ideias e princípios que surgiram na Europa no final do século XVIII e início do século XIX. Os iluministas acreditavam que a razão poderia ser usada para melhorar a sociedade e a vida das pessoas, e que a liberdade individual era um direito inalienável. Essas ideias influenciaram o pensamento político e social da época, levando ao surgimento do liberalismo. O liberalismo é uma corrente política e econômica que defende a liberdade individual, a propriedade privada, a livre concorrência e a limitação do poder do Estado. Os liberais acreditam que a livre iniciativa e o livre mercado são as melhores formas de promover o progresso e o bem-estar social. Essas ideias foram fundamentais para o processo de industrialização e para o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Os novos estados nacionais republicanos surgiram a partir da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, que levaram à queda das monarquias absolutistas e ao surgimento de novas nações baseadas em princípios republicanos. Esses estados nacionais republicanos foram influenciados pelo iluminismo e pelo liberalismo, adotando valores como a igualdade, a liberdade e a democracia. Dessa forma, podemos estabelecer uma relação entre o iluminismo, o liberalismo e os novos estados nacionais republicanos, uma vez que esses movimentos e ideias tiveram um papel importante na formação do pensamento político e social da época, influenciando a criação de novas nações e instituições políticas. Do Renascimento até o Iluminismo, o que se observou foi a evolução do conhecimento em um mercado competitivo por novas ideias, no qual novos pensadores apresentam teorias, fatos, observações e interpretações do mundo ao seu redor, com ideias expostas a padrões lógicos. A maçonaria, por sua vez, foi um lugar que permitiu esse livre intercâmbio de ideias, ou seja, era uma organização importante com instituições inclusivas no mundo moderno. A maçonaria é uma sociedade discreta, e suas ações são reservadas apenas para aqueles que dela participam. Os princípios da organização são liberdade, igualdade e fraternidade. Seus discursos eram baseados na universalidade e no racionalismo da natureza humana, pressupostos importantes do iluminismo. A irmandade, a confiança e a lealdade dentro da maçonaria foram a chave para uma variedade de ideias.
as oficinas maçônicas se espalharam pela Europa e depois para a América, reunindo pensadores, escritores, políticos, empresários, artistas e profissionais liberais de todas as categorias. Nesses espaços, seus membros podiam se expressar livremente, na busca constante da razão e da igualdade entre os irmãos. Sendo assim, havia uma via de mão dupla entre a maçonaria e o iluminismo, onde os iluministas tinham espaço para espalhar suas ideias nos templos maçônicos, assim como esses ideais iluministas se espalharam pelas colônias americanas por meio das lojas maçônicas. A Ordem dos Illuminatis, ou Ordem dos Iluminados, foi uma sociedade secreta formada na Baviera, agora parte da Alemanha. O grupo foi fundado pelo professor de direito canônico Adam. Ele queria promover a educação da razão e da educação da fraternidade e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade. Seu objetivo era difundir o conhecimento laico baseado nos princípios do iluminismo, daí o nome. Os Illuminatis reuniram alguns membros da elite econômica e intelectual da época, que orientaram a tomada de decisões e a direção política e social da época. Em busca de novos membros, os Illuminatis formaram uma aliança com os maçons. Isso levou ao início de uma campanha de difamação contra o grupo e sua subsequente perseguição. Sendo traçado entre o desenvolvimento do mundo moderno e o iluminismo. O iluminismo ele pode ser visto como uma sucessão de ideias no campo da filosofia política, da ciência, da metafísica e da economia, e todos foram construídos com base nesses pensamentos iluministas. Ele foi um movimento que ele promoveu uma nova visão de mundo, onde a razão ela se colocaria à frente de todos os outros princípios, mas que ao decorrer dos anos até os dias atuais, esses valores levantados pelo iluminismo, eles se perderam um pouco na sociedade atual. E é cada vez mais comum a gente ver termos como teorias, ideias, com grande aceitação na sociedade, porém com nenhuma, basicamente, base racional para sua comprovação. E a gente vê que uma onda de indivíduos que acreditam fielmente, por exemplo, que a Terra seria plana, porém, por um pensamento racional e científico, é totalmente inverossímil. A gente vê uma grande onda de fake news na era em que vivemos. Isso se opõe totalmente ao pensamento iluministas, mas ainda assim são cada vez mais crescentes. E com a ascensão da internet, a gente pode ver que uma crise institucional foi estabelecida na sociedade. E a gente está, assim, cada vez mais caminhando para um período de obscurantismo.